Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ontem teve culto, né? Tava bom, né? Torta de palmito do ministro estava gostosa. A oferenda estava tão bonito que ficou. Sentado ali, além do cheiro da torta na minha cara e da goiaba que perfumou o ambiente todo, mas olhando assim, várias vezes vinha e lacrimejava, porque a gente às vezes a gente não tem noção, né, de como não é fácil. Várias vezes a gente conversa de como que vai fazer, se vende, se não vende, mas aí a gente vai lá, começa a dedicar um pouquinho, não tem como, impossível desfazer, porque Meixo Sama que deu de presente pra gente, né? Então tem que arrumar um jeito de continuar, de manter, né? Mas tudo é da vontade de Deus. Entregar, deixar. Talvez ainda preocupação desnecessária, né? Porque se é dele, né? Ele vai dar um jeito de fazer, né? Mas é interessante, né? Como a gente vai caindo nessa coisa mais material, acaba preocupando. Isso não é só em todos os aspectos, todos da vida, né? Como é difícil entregar, né, na mão de Deus, saber que Ele está do lado, ou que está fazendo, né? Muitas vezes aquilo que é feito não é bem o que a gente queria, não é, porque a vontade dele muitas vezes difere da nossa vontade, né? Como criança, se você deixar, quer comer só doce o dia inteiro, né? Para ela é tão bom, tão gostoso. Aí a mãe fala, não, mas tem que comer fruta, verdura, legume, né? E dá isso, e não dá doce. Aí ou ele come isso, ou né? Mas ele fica contrariado, mas mãe está fazendo o que é melhor, né, para o filho. É bom, não é? No fim das contas, bom. Deus assim também. Muitas vezes Ele está, na verdade, fazendo o que é melhor para a gente. Mas a gente ainda querendo doce. Querendo só doce. Espinafre não. Chicória não. Almeirão é amargo. Não quer comer nada, né? Jiló nem pensar, quiabo, que nojo. Eu não gosto. Nada disso que eu falei. Mas o resto vai. Mas assim, né? É normal na hora que acontece alguma coisa que a gente fica contrariado, né? Chateado. Mas é bom logo pensar assim, voltar ao normal. O normal o que é? Não, isso está acontecendo para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. Vou aproveitar ao máximo. Se, por exemplo, né, um exemplo para ficar bem claro, uma pessoa que você não se dá muito bem, né? Mas essa pessoa você tenta evitar. Mas ela aparece. Por que ela aparece? Porque Deus está colocando ela na sua vida. Essa pessoa é que você precisa. Você tem alguma coisa ali para aprender, ou para crescer, né? Evoluir, ou desintegrar alguma coisa que ficou dívida, né, do passado. Você tem que dar para a pessoa. Isso é muito, sim,
mas a gente quer doce. Amargo não. Mas muitas vezes o que precisa é o amargo. Então, tendo essa compreensão, essa percepção, a vida fica mais suave. A gente deixa de sofrer pela nossa própria revolta, pelo nosso egoísmo, né? Ego. Não afeta tanto. Tem pessoa que assim, se criança, se você não der o doce, ela fica chorando. Você fica uma coisa insuportável, não é? Então, que a gente não seja, né, insuportável. Aceita o que vem. Tem o Salmo de Meixo Sama, ele fala assim: sabedoria é aceitar os fatos como eles se apresentam, né? Pano caiu. O pano caiu. O pano caiu. Tá bom. Né? Não queria que caísse. Não queria, de jeito nenhum. Mas já caiu, não tem como descair o pano, né? Não dá para descair. Não dá para desfazer o que já está feito, não é? É claro que dá para pegar o pano, ajeitar ele, colocar de volta no lugar, não é? Isso dá. Alguma coisa sempre dá para fazer para não ficar tão ruim, né? Dá para amenizar. Uma coisa que vai sempre ajudar muito é ensinamento, Jorei, as práticas que Meixo Sama deixou. Fica tudo muito mais suave. Além disso, a gente vai adquirindo sabedoria, bom senso. E aí fica tudo melhor. Tudo melhor. Bom, vamos ao que interessa. Hoje a gente começa outro livro, que é continuação dos 2 livros anteriores que a gente está lendo, né? Que é a trilogia A Arte do Jorei. Ensinamento de Meixo Sama. Saúde aparente e a saúde verdadeira. Publicado no livro A Arte do Jorei, volume 3, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. A partir das explicações dadas até agora, dos livros A Arte do Jorei 1 e 2, que a gente terminou sexta-feira, acredito ter ficado claro o entendimento sobre a doença ser uma ação purificadora. Para quem acompanhou a leitura e as palestras desde o início, deve estar muito claro. Para quem de vez em quando lê um, assiste outro, assim, fica mais nebuloso. Não tem dúvida isso, né? Mas para quem quiser estudar, se aprofundar, no nosso canal do YouTube tem lá você vai lá, entra no YouTube, né? Templo ou Caminho, tem lá playlists. Aí tem lá Arte do Jorei, Arte do Jorei 2, Arte do Jorei 3. Vai lá, Arte do Jorei começou, vai assistindo uma por uma. Vai ficar totalmente esclarecido. É muito bem explicadinho. E gosto de deixar assim, de pensar assim: quem está ouvindo não sabe nada, então eu tenho que explicar tudo, como se não soubesse nada. Muitas vezes acontece assim, a gente acha que a pessoa sabe aquilo que a gente sabe, mas isso não é verdade, né? Hoje aconteceu isso, né? A pessoa vem, a gente
acha que sabe, mas não é assim, como ninguém nasce sabendo. Bom, ninguém é muita gente, né? Talvez alguém nasça. Então, assim, precisa, né? Essas explicações, essas orientações, para que saiba. Aí, sabendo, ensinamento de Meixo Sama, o básico, o resto é sozinho, caminhando. Vai bem, viu? Fica tudo tão melhor. Por outro lado, quando se recorre à terapêutica médica, são utilizados meios para suspender a eliminação das impurezas, em vez de extinguirem a causa que provoca as enfermidades. Em geral, as pessoas aparentam ser saudáveis e são muito ativas, trabalham e desenvolvem várias atividades cotidianas. Porém, quase a totalidade da população possui toxinas acumuladas em seus corpos. A aparência saudável resulta do fato de essas impurezas estarem solidificadas a ponto de nenhuma ação purificadora ocorrer no organismo. Então, tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, a pessoa trabalha o dia inteiro, tem uma saúde, força, vitalidade. Nossa, né? Aí acha que a pessoa então está bem. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, aquela pessoa que não tem vitalidade pouca, né? Está sempre doente, ou seja, purificando, é que tem saúde verdadeira. Porque essa está eliminando as toxinas do corpo. A outra, muitas vezes, está assim porque está tudo tão duro, tão endurecido, que a pessoa não sente nada. Não purifica. Então, quem entendeu purificação, sabe que se você, eu sinto mal-estar, eu sinto isso é bom. Bom sinal. A gente tem que desconfiar quando tiver tudo muito bem. Aí desconfia. Está tudo solidificado. Procura onde está essa solidificação, dissolve com o jorei. Aí vai ficar bom. O processo é longo, mas é gratificante, né? Limpa o corpo espiritual. Cabeça melhora muito. Vida fica muito melhor, porque seu espírito se eleva. E nesse lugar mais elevado, tem menos problema de doença, pobreza e conflito. Não é que não tem nada, tem. Mas é mais suave do que nesse nível, é pesado. Você vai se elevando, através do próprio sofrimento, da própria purificação. E isso é maravilhoso. Recebendo graça de Deus. Né? A aparência saudável Não obstante, todos temem a possibilidade de uma doença os acometer a qualquer tempo, sem aviso, e por isso sentem constante insegurança. É como se cada ser vivo carregasse uma bomba, prestes a explodir. Assim, o homem moderno vive atemorizado com tudo. Ao sentir um pouco de frio, preocupa-se com o risco de se resfriar. Em casos de epidemias de doenças transmissíveis, apavora-se com a possibilidade de contágio. A gente viveu isso, né? As pessoas desenvolveram síndrome de pânico, um monte de doença psicológica, mental, né? Espiritual. Por quê? Medo. Por que medo? Porque não sabe lei da purificação. Não sabe que gripe, que pneumonia, que dengue, que chikungunya, que covid é bom. Não sabe que é bom. É ruim. Por quê? Porque vai doer, vai dar febre, vai sair alguma coisa e eu corro risco de vida.
Imagina, aqui, agora, nesse momento, todos nós corremos risco de vida. Todos. De repente, dá um terremoto, cai tudo na nossa cabeça, morre todo mundo. Do nada. Ou cai um avião aqui em cima, morre todo mundo. Acontece. Não é? Aquele candidato a presidente que morreu ali perto do Canal 3. Nunca imagina que vai morrer, né? Então, adianta ficar preocupando, hora de morrer, vai morrer. Quando chegar a hora, vai morrer. Se não é hora, não vai morrer. Não precisa preocupar. Nada com isso. Na verdade, o que é que falta? Sabedoria. Olha como tendo sabedoria, tudo se transforma. Em vez de você ficar doente e apavorado, com medo, você fica doente e grato porque está sendo purificado, feliz. A diferença é da água para o vinho. Enorme, né? Gigantesca. Um leve acesso de tosse, uma sensação de fraqueza ou cansaço no corpo, causa-lhe angústia psicológica, por imaginar serem esses os sintomas de uma tuberculose. A pessoa está lá com dor no estômago, né? Aí, o que vem pensamento? Câncer. Vem pensamento. Pensamento vem. O próprio negativo manda pensamento. Vem, aí você, se você pegar esse pensamento e falar, ai meu Deus, será que eu estou? Será que eu não estou? Será que é? Será que não é? Está perdido. Mas se você leu, estudou os ensinamentos, você lembra isso que o Meixo Sama está falando? Purificando. Não preciso me preocupar. Vou ver televisão, vou fazer alguma coisa, vou escutar música, vou... Deixa a dor, vai passar. Vou fazendo jorei, vai para uma hora, vai passar. Se tiver que passar. Mas e se for mesmo? Se for, vai fazer o quê? Chorei. Se for, não é? Agora, você se preocupar com algo que você nem sabe se é, se não é, adianta, resolve. Não, ao contrário, ainda cria um problema maior. Aquilo que não tinha, que era só um pequeno desconforto, pode realmente se transformar. Se você acreditando que está, esse é perigo, viu? Sono, terrível. Importância, do ensinamento. Dor no abdômen provoca-lhe pânico só em pensar na perspectiva de uma apendicite ou peritonite. Febre alta e respiração ofegante remete-lhe à hipótese de uma pneumonia. Dificuldades respiratórias leves ou palpitação no coração representam o indício de uma doença cardíaca. Peso nas pernas gera suspeita de beriberi. Inchaço nos olhos e tensão na parte inferior das costas podem ser provenientes de algum problema nos rins. As mulheres sofrem ao sentirem dor no baixo ventre, calafrios e corrimento vaginal, pois imaginam serem portadores de um mal no útero. Se as crianças apresentam letargia, os pais se preocupam com o presságio de uma doença grave. Relatei esses casos para lhes mostrar que o ser humano atual tem verdadeiro pavor de contrair doenças. Esse medo é muito maior do que se imagina. Mas agora, esse ensinamento escrito há muito tempo atrás, mais de 70 anos atrás, hoje é nítido o efeito das pessoas com esse
que o medo causa nas pessoas. A quantidade de pessoas que estão desenvolvendo ansiedade, pânico, transtornos, né, psicológicos, é enorme, gigantesca. Gigantesca. Bem nítida, né? Por fim, ao contraírem qualquer enfermidade, tornou-se um senso comum as pessoas procurarem um médico e ingerirem medicamentos. É surpreendente como a medicina faz as pessoas acreditarem em seus métodos, mesmo persistindo a insegurança de uma cura. Mesmo eu, se pensar em meu passado, não posso criticar ninguém. Na idade de mais ou menos 30 anos, fui a uma estância de águas termais no interior de Hsinchu e logo ao chegar no hotel perguntei à funcionária se havia médicos no local. Ela respondeu-me afirmativamente, porém, não satisfeito, mais uma vez indaguei-lhe se era um médico comum ou se tinha alguma especialização. Gentilmente assegurou-me que o doutor havia se formado na última primavera. Ouvindo isso, tranquilizei-me, pois assim poderia permanecer 2 ou 3 dias naquela localidade. Tempos depois percebi que no mundo havia mais pessoas como eu, com o mesmo tipo de preocupação, e então compreendi não ser tão diferente delas. Incrível a transformação de Meixo Sama, né? Meixo Sama, quando ia viajar, ele me ligava: escuta, tem médico aí por perto? Senão eu não vou. Porque se acontecer alguma coisa e eu ficar doente, o medo, ele tinha pavor, medo. Meixo Sama. Ele fala, por isso, não posso criticar ninguém. A gente saber isso, não é para pegar isso, você entendeu, tá? Aí quando alguém vê que não entendeu, que está tomando remédio, você pegar e ficar criticando a pessoa. Porque um dia você também fez. Aliás, isso serve para tudo. Isso é tão antigo. Cristo falou, né? Quem não tiver pecado, atira. Queriam apedrejar, né, Madalena, porque ela era prostituta, né? Então, aquela época era assim, se descobria, até hoje, não era só aquela época. Tem país que islâmico, né, que faz isso. Mas isso era da noite total. Imagina, como é que a gente chega e fala assim, nossa, aquele lá é ladrão. Será que você já não foi um ladrão? É tão fácil condenar os outros, colocar o dedo na ferida dos outros. Difícil é a gente olhar os nossos erros e consertar nossa maneira de ser, parar de criticar, parar de ofender, parar de se ofender, ou seja, tirar o ego ao apego. Mas é muito necessário. É fácil? Não é, porque esses costumes estão enraizados dentro da gente, grudados. Para tirar, precisa a leitura do ensinamento. Jorei, oração, dedicação, para limpar as nuvens, que faz com que a gente ainda possua esses pensamentos tão retrógrados, blá blá blá, esses. O mundo está melhorando nesse sentido, eu acho. Jovens são muito melhores, muito menos preconceituosos do que nós éramos.
ou ainda somos, não é? Você vê turminha de jovem, tudo misturado, homem, mulher, homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, tudo junto, negro, branco, amarelo, vermelho, azul, verde, tudo junto. Não fica assim, é isso, é aquilo. O que tem? Que é? Cada um é o que é um ser humano. Todo mundo é um ser humano e tem uma partícula divina, né? Uma divindade, né? Uma coisa maravilhosa dentro. Aquele político é corrupto. Será que se a gente tivesse nascido e seguido esse caminho da política e tivesse lá no poder, a gente não ia fazer pior do que estão fazendo? Com o mesmo peso que julga, será julgado. Isso é bíblico também, né? A medida da maldade que a gente tem que ver é a nossa. Meixo Sama fala, a gente tem que combater o mal que está dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso sonem, né? Aquela vontade que a gente tem de bater, xingar, maltratar, cuidar para ela não virar ação. Enquanto isso é só um sonho, mas se concretizar, enquanto eu penso assim, eu vou pegar esse pano e vou jogar. Joguei? Não. É só um pensamento, com uma vontade grande de jogar, mas eu não joguei. O problema é eu não ver que eu estou fazendo e jogar. Aí não tem como pegar de volta. Já jogou. Então, cuidar, né, das nossas ações. Isso é o principal. Tem pessoas, interessantíssimo, que vivem assim, falam coisas, né, tal, e então, tem um sentimento, tem um sono que não é bom. Mas as ações da pessoa são ações de pessoas tão dignas. Tem pessoas que falam tão bonito, aparentemente são maravilhosas, mas fazem coisas que até Deus duvida. Principal é ação. Né? Observa, né? Nós mesmos, mas pode observar os outros, que não pode ficar criticando, viu? Quer dizer, pode, mas vai estar contraindo mácula. Poder pode. Vamos lá, vamos continuar, senão não acaba hoje. É que o ensinamento é um pouco grande e realmente ele é de uma profundidade, né? Assim sendo, por não saber quando poderia contrair uma doença, acreditava ser conveniente encontrar um profissional da saúde bondoso e delicado que pudesse me socorrer a qualquer hora, mesmo durante a madrugada, após receber um telefonema. O Meixo Sama se certificava, ligava para o médico, olha, se acontecer alguma coisa comigo, mesmo de madrugada, você vem e me atende, não, eu vou, não tem problema, vai pagar? Não, eu pago, então eu vou. Muito bondoso, né? Bondoso demais. Eu encontrei um médico assim e logo desenvolvi forte amizade com ele, a ponto de tratá-lo como uma pessoa da família. E era interesse de Meixo Sama. Vou fazer amizade com o médico, porque assim, se eu tiver alguma coisa, ele me cuida. Essa era a intenção. Lembrando que nessa época ele ainda era ateu. Meixo Sama era ateu, tomava remédio? Nossa, mas por que ele ensina tudo ao contrário? Porque foi despertado, né? Acordou. Quer dizer, foi acordado.
Deus pegou ele, chacoalhou, bateu na parede e falou: acorda, você vai fazer o que eu quero que você faça. E ele não tinha para onde correr, na verdade. Ele falava que se sentia uma marionete. Ele ia com as perninhas assim, marionete, né? Ia com as perninhas, querendo ir para lá. Deus fazia assim, arrastava para o outro lado, não tinha mais vontade própria. Quando ele queria ir para lá, tudo estava errado. Posso entender por isso a crença absoluta depositada na terapêutica tradicional pela humanidade. E nós temos também que entender a crença das pessoas na medicina. A gente não pode ser incompreensível, porque a gente também já teve essa crença, não é? Uns mais, uns menos. Tem pessoa que nunca gostou mesmo. Meu falecido pai, ele odiava médico, não gostava, tinha medo, na verdade, do médico, porque ele via que eles erram, que eles fazem um monte de besteira, tinha muito medo de agulha. Eu também, desde criança, sempre tive medo. Tudo, e remédio eu sempre achei gosto muito ruim. Aquelas comprimidinhas eu botava assim, horroroso. Então, assim, a gente tem uma certa consciência de que não é bom. Como que Deus pode fazer isso para o ser humano? Deus fez mamão, banana, abacate, né? Melancia agora no verão, coisa tão gostosa. Come essas coisas. Não é remédio, Bom, enfim. Minha surpresa foi imensa quando descobri que, ao invés de eliminar a doença, a ciência médica convencional causa enfermidades. Foi isso que o Meixo Sama descobriu. Que a medicina, ao invés de curar, causa doença. Terrível, né? E a gente já sabe isso também, né? Graças a Deus, né? E como a gente não quer procurar mais sarna para se coçar, então evita, né? Essas coisas. Claro, qualquer um pode estar andando na rua, ser atropelado e precisar ir no hospital, engessar, costurar a perna. Pode acontecer. Mas aquilo que você pode evitar, evita, né? Sem dúvida, as pessoas poderiam acreditar nos métodos terapêuticos tradicionais se estes fossem eficazes. Meixo Sama não entendia por que a pessoa acreditava tanto na medicina se ela não ficava curada pela medicina. Por que a medicina, por que cada vez mais se constrói um número maior de hospitais e cada vez eles estão mais cheios? Por que toda esquina abre uma nova farmácia? Por que a indústria mais rica do mundo é a farmacêutica, que produz remédio? É uma questão de pensar um pouco, né? Você vai descobrir também. Contudo, a realidade mostra o homem moderno preso a um fanatismo pela medicina, uma ciência que lhe enfraquece o corpo e encurta a sua vida, mas continua gerando nele o agradecimento e o deslumbramento pelos benefícios supostamente realizados. Lamentável situação. E hoje a situação é bem pior. Isto posto, reconhecer que a crença na medicina não passa de mera superstição é o primeiro passo para a salvação da humanidade. Não tem como dar o segundo passo se não der o primeiro passo, concorda? Para eu ir daqui para cá, eu tenho que dar passos, não é? O primeiro passo para a salvação é deixar de acreditar que a medicina cura alguma coisa. Esse é o primeiro passo. Enquanto não der o primeiro passo, outros passos não vão. Impossível. Mas adquirir a compreensão dessa verdade não é nada fácil.
O homem contemporâneo acredita tão firme e supersticiosamente na ciência médica, que mesmo vendo ou ouvindo sobre as curas prodigiosas alcançadas com a canalização de Jorei, ainda assim sente dificuldades em aceitar essa maravilha. Meixo Sama não está aqui se referindo aos membros, está se referindo às pessoas comuns, mas os próprios membros que seguem, que na verdade não seguem, não é? Própria pessoa que está frequentando, que recebeu o Hikari, que ministra Jorei, não está conseguindo dar o primeiro passo para se salvar. Não está acreditando. E é difícil mesmo acreditar. Mas ele fala, como pode você ministrar Jorei, ver a pessoa melhorar e você não acreditar? Deus está mostrando. Como pode a pessoa ficar curada de alguma coisa e não acreditar? Através do Jorei, curado, e mesmo assim não acreditar. Olha como é forte a superstição na medicina, né? Essa crença. Uma crença, né? Você acredita. Os médicos, eles falam milhões de detalhes para explicar cientificamente. Aí a pessoa acredita, né? A parte espiritual, como você vai falar Deus existe? Você não pode comprovar? Impossível. O Espírito existe. Como vai comprovar? Hoje ainda é impossível. A gente ainda está na base de as energias existem. A gente ainda está muito superficial. A ciência, né? Está muito superficial ainda. Muito. Mesmo aqueles que após terem submetido Mesmo aqueles que, após terem se submetido às terapêuticas, tanto tradicionais como alternativas, despenderam enormes quantias com vários tratamentos e, apesar disso, não alcançaram uma cura e pioraram seu estado de saúde, chegando ao limite de correrem risco de morte, chegando ao risco de correr risco de morte. Se lhes for recomendado a luz do Jorei, dificilmente abrirão suas mentes para essa possibilidade. Como é forte a superstição na medicina. Tem pessoa que até quer receber Jorei, mas não consegue largar. Minha mãe aconteceu isso, né? Fazendo pequeno tratamento desde nova, coisa de problema psicológico, foi indo aquilo lá. Conforme estava escrito na bula, aconteceu simplesmente o que já vem escrito. Desenvolveu vários problemas. E aí tinha que tomar vários remédios. No fim já estava tomando 40 remédios por dia. E sendo internada toda hora. Perdeu tudo. Em vez de melhorar, ficou ruim. Não tem como melhorar através da medicina. Tem aquelas aparentes, né? Como o Meixo Sama fala. Solidifica tanto que parece que você está bem. Mas aquilo vai dissolver. E além disso, foi acumulado mais. Porque você tomou mais coisa que o corpo vai querer eliminar, né? Essa lei da purificação. Ou seja, a próxima vez que vier essa doença, vem muito pior. Muito pior. Alguns poucos, já em estado de desespero pelo medo de perderem a vida, se submeterão a uma tentativa, embora cética, de receberem Jorei. Esse estado psicológico aparece nitidamente nos inúmeros testemunhos recebidos. Quem os ler compreenderá bem o contexto descrito. No livro Evangelho do Céu, volume 4, no final do livro,
Tem vários testemunhos. Quem nunca leu, por favor, leia. É assim, muito toca. Membro, né? Membro que ainda está balançando, lê aquele lá. Aquilo deveria ser uma leitura quase que obrigatória para os membros, para ele começar a se conscientizar das coisas, né? Porque, e ler com calma, né? Como está sendo lido aqui, muita calma, sem preocupar com o relógio, com o horário, com se vai ter dedicação, se não vai, ou com o quê. Essa é a parte principal. Principal é isso. Toda essa situação reflete o temor do homem moderno em relação à doença e o grau de confiança depositado na medicina. Contudo, reflitam sobre o seguinte: o ser humano teme a doença porque a medicina não cura. Você vai lá no médico, você vai já assim, nossa, será que eu vou ficar bom? Será que vão achar a causa do meu problema? Será que o médico vai acertar? Quantas pessoas já não passaram por isso? Você vai no médico e ele fala, você está com isso, toma esse remédio. Aí você toma esse remédio, aí não melhora. Aí você fala, nossa, vou de novo, né? Aí volta lá no hospital, já tem outro médico de plantão. Aí ele olha, vê o que o outro falou. Aí já procura outra solução, porque aquela não deu, né? Aí te dá um remédio mais forte. Aí você fala, não é possível, ainda não melhora. Aí você vai em outro hospital, falando naquele lá não vou mais. Aí lá não tem sua ficha de atendimento, né? Aí ele olha e fala, não, você não é, olha e te dá um outro diagnóstico, diferente do primeiro. Isso acontece o tempo inteiro. Se você faz 5 médicos, é capaz de os 5, cada um te dar um diagnóstico diferente. E um tratamento diferente. Isso é normal. Coisa mais normal hoje em dia. Tratamento errado, tudo errado. Tudo errado. Imagina, como que pode, né? Você vai lá, senta, ele olha para a sua cara, o que você está sentindo? Né? Aí ele entra lá no Google e põe lá os sintomas, aí o Google responde o que tem que é o tratamento, ele te dá. É terrível. E não precisa ir no médico, vai no Google e olha o que tem que tomar, vai na farmácia, compra e toma. Economiza tempo. Terrível. A pessoa foi lá com um problema numa perna, aí foi lá para tratar. Internaram a pessoa, no outro dia ela amanheceu, cortaram a perna dela, a boa, não foi a ruim, cortaram a boa. Aí falou, cadê minha perna? Não era essa, o problema era na outra. Então a pessoa quando vai, já vai morrendo de medo, porque sabe o que está correndo risco de vida. Vai lá com gripe, é capaz de morrer de outra coisa, infecção hospitalar. Superbactéria. Hospital é fio. Bom. Com frequência as pessoas se preocupam com gripes e elevação de temperatura, pois temem serem os indícios de uma doença grave. Dizem para si mesmas, é apenas uma gripe, tentando disfarçar a aflição que lhes tira a tranquilidade. Todos já experimentaram inquietação semelhante, verdade. Até hoje, às vezes, quando a purificação é muito violenta, vem pensamento, meu Deus, acho que dessa eu não vou passar. Vem. Inevitável, ser humano, não é? Mas em seguida vem, não, tudo bem, se for a hora, está tudo bem. E aí já começa a tranquilizar. Você já começa a pensar assim, bom, o que será que eu vou fazer lá no mundo espiritual, né? Onde será que eu vou? Será que alguém vai vir me receber? Será que lá tem sorvete, essas coisas?
Você já começa a pensar lá para o outro lado, está mais para lá que para cá. Né? E aí desapega. E aí fica mais fácil a cura pelo Jorei. Interessante isso. Tal aflição é resultado da falta de confiança na medicina, pois se a terapêutica médica curasse de verdade, extinguiria com facilidade doenças simples, como a gripe e a dor de barriga. Ao ser identificada uma patologia com nomenclatura já definida, um tratamento genuinamente eficaz seria indicado e o processo de cura transcorreria consoante fora previsto. Além disso, compreender a causa de qualquer enfermidade seria fácil, como também detectar os erros cometidos nos tratamentos aplicados anteriormente. Um prognóstico claro e a possibilidade de restabelecimento da saúde ou de risco de morte seriam avaliados sem sombras de erro. Toda essa realidade se tornaria possível se a medicina conhecesse a causa das doenças. Medicina acha que a causa de doença é bactéria, vírus. Ainda acha isso. É até onde consegue enxergar, né? Não consegue ir além. Enxergar que a causa é espiritual. São as nuvens espirituais. Não vê, né? Não tem como enxergar. Não tem microscópio que enxergue. Né? Conseguiram já muita coisa, né? Muita coisa. Através da mecânica quântica, conseguiu muito. Né? Mas ainda é pouco. Dessa forma, a própria enfermidade, por isso afirmo, a tranquilidade genuína reside... calma, já chegou na metade. A preocupação com as enfermidades desapareceria por completo se existisse tal terapêutica verdadeiramente eficaz. Por exemplo, ao ser emitido um prognóstico, se a recuperação do paciente transcorresse de acordo com o que o médico havia dito, todos confiariam na medicina e o temor de adoecer desaparecia. Por isso afirmo, a tranquilidade genuína reside em compreender que a doença é uma ação purificadora benéfica. Promotora da eliminação de impurezas do organismo e do restabelecimento da saúde. Sabendo isso, a pessoa fica tranquila, fica doente, fala, estou purificando, vai ser eliminado toxina, nuvem espiritual, meu espírito vai se elevar, minha cabeça vai melhorar, minha circulação sanguínea vai melhorar, tudo vai melhorar. Então, é uma maravilha. Então não me preocupo quando estou purificando, não é assim? Dessa forma, a própria enfermidade traria mais alegria. Essa é a verdadeira medicina. Tal maneira de curar parece apenas um sonho, mas surpreendentemente já está sendo praticada e surtindo grande resultado. Com efeito, na nossa arte de curar, não usamos a palavra doença, e sim purificação. Ontem uma pessoa estava purificando, né? Aí tinha que falar com o filho alguma coisa. Aí falou para o filho, não, eu estou purificando. Aí tudo bem. Depois encontrou o filho falou, nossa, mas o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, eu não te falei que está purificando? Não, isso aí eu não entendo, tem que falar que está doente.
Aí eu entendo. Falar que está purificando, para mim não quer dizer nada. Né? Não quer dizer que você está se sentindo mal, que está com mal-estar, que está vomitando, que está com diarreia, com febre, que não consegue fazer as atividades normais. Quem falar, você não tem nada, está só purificando. Não é? Não tem nada, você tem todos os sintomas, né? Desagradáveis. São desagradáveis. Mas são úteis, né? Porque faz parte da limpeza. Quem mandou colocar toxina no corpo, né? Aquilo que não era para colocar. Agora o corpo está colocando para fora. E isso gera o desconforto. Porque é tóxico, né? Toxina, tóxico. Andando pelos nervos, irrita, dói. Né? Com efeito na nossa... Sobre o título desse ensinamento, saúde aparente e saúde verdadeira, a primeira referência, como lhes disse, reflete ao estado da pessoa com toxinas solidificadas a ponto de não conseguir eliminá-las por meio de uma purificação. E a segunda, a verdadeira saúde, é resultado de não existirem mais impurezas no organismo, se tornando dispensável a necessidade da ação purificadora. Infelizmente, ainda não existe alguém com o corpo perfeitamente saudável, condição que causa intranquilidade e faz surgir a ansiedade de se ter um seguro de saúde. A maioria sofre com algum distúrbio. O menor esforço provoca dores de cabeça, endurecimento do pescoço e ombros, falta de ar e um estado febril. É bastante comum existirem indivíduos mais suscetíveis a gripes e quadros de intoxicação alimentar, com intensas cólicas e frequentes diarreias. Algumas vezes ao ano precisam se licenciar do trabalho por estarem acamados ou mesmo hospitalizados com uma enfermidade. Enfim, ninguém possui plena certeza sobre o próprio corpo e por isso vivem atormentados e inquietos sob o temor de adoecer. No caso de uma enfermidade se agravar, o procedimento mais recorrente é a cirurgia, que é muito frequente e danifica o organismo de forma permanente. Toda pessoa que fez cirurgia para tirar alguma parte do corpo está condenada. Condenado o quê? Condenado a sofrer várias purificações em outros locais do corpo. Falei isso esses dias, né? Pessoa está com problema em um dos rins. Aí fala, vamos tirar, tem 2. Não é assim? Por que problema tinha no rim? Porque tinha nuvem espiritual no rim espiritual da pessoa. A gente tem rim espiritual, tem coração, tem pulmão, tem um corpo espiritual que fica com nuvem. Por isso, quando tem problema num lugar, aquele lugar está nublado. E o jorei faz o quê? Elimina as nuvens. Aí não precisa tirar o rim. Mas tirando o rim, a nuvem não sai, fica lá. Só que aí ela não tem mais o rim físico. Então ela vem para o outro rim. Ou vem para o estômago. Essa nuvem, ela anda para poder ficar num lugar, para poder se materializar em forma de toxina, para que o corpo então elimine, ponha para fora. Toda pessoa que purifica é porque teve nuvens espirituais eliminadas. Isso é importante saber, né? Mas recebeu graça, se elevou espiritualmente. Deveria agradecer, ao invés de reclamar, né? Ficar feliz, ao invés de ficar triste. As mulheres se submetem
a remoção de apêndice, da mama e dos ovários. Em geral, as pessoas sofrem amputações em casos de gangrena, panarício ou feridas nos membros superiores ou inferiores. Têm um dos rins extraído ou passam por outros procedimentos desnecessários. Dessa forma, os profissionais de saúde praticam atos drásticos e irreversíveis como se fossem nada, pois na verdade a ciência médica tradicional não tem outro recurso senão esse. Ontem dei aula no WhatsApp, aí teve uma senhora que falou assim: ministro, eu conheço um ministro que ele assiste as suas aulas, mas ele fala que o senhor é muito radical. É que ele não leu o ensinamento de Meixo Sama. Se ele ler, ele vai falar: nossa, Meixo Sama era muito radical. Por quê? O que eu estou fazendo além de repetir o que está escrito aqui? Só estou floreando. Sabe quando você escreve uma cartinha para o namorado, põe florzinha, não sei o quê, mas o conteúdo é aquele, né? Então, a verdade é essa, né? Que Meixo Sama fala para nós. Que, aliás, se não entender, não vai se salvar. E ele pede para que a gente comunique essa verdade para as pessoas que querem ouvir. Não é as que não querem. As que não querem, deixem. Quer. Não quer, talvez encontre alguém que queira. Não é certeza também. Porque é difícil mesmo. Assim, não são poucas as pessoas a padecerem no leito de um hospital sem conseguirem usufruir dos benefícios de uma cultura que em outras áreas tanto evoluiu. À vista do exposto, digo sem sombra de dúvida, quem tem saúde aparente possui a semente da doença. É preciso eliminar as toxinas de seu organismo para então conseguir se tornar alguém com verdadeira saúde. Precisa purificar para ter saúde. Precisa ficar doente para ter saúde. Vamos inverter a palavra? Não é? A gente fala, não fala, estou doente, estou purificando, né? Para que as outras pessoas entendam, então a doença é a cura. Você, para ficar curado, precisa primeiro ficar doente e eliminar a toxina do corpo e parar de colocar toxina dentro do corpo também, né? Porque senão não para de ficar doente. A vida inteira doente. Por isso a parte da alimentação é tão importante. Por isso a gente está fazendo esse esforço enorme para conseguir oferecer produto de qualidade. Ontem, graças a Deus, tudo que a gente trouxe foi embora. Levaram tudo. Tudo. Próxima vez, prometo que a gente vai trazer um pouco mais. E já me desculpo antecipadamente, porque a gente achou que as pessoas não estavam dando importância para isso. Mas estou vendo que estão. Parabéns, né? É preciso conseguir se tornar alguém com saúde verdadeira, tal. Onde eu parei? À vista do exposto, digo sem sombra de dúvida, quem tem saúde aparente possui a semente da doença. É preciso eliminar as toxinas do seu organismo para então conseguir se tornar alguém com saúde verdadeira. A ciência promotora desse resultado pode ser considerada a verdadeira arte de curar. É o Evangelho, a boa nova sem precedentes na história da humanidade. Esse é a novidade que Meixo Sama trouxe de tudo que existiu antes dele. Já falei isso várias vezes, né?
Todas as religiões são iguais. Pregam que você tem que ser bonzinho, que tem que praticar o bem. Isso é tudo igual. A diferença está na explicação que Meixo Sama recebeu de Deus e revelou para nós da causa da maldade das pessoas. Por que a pessoa é tão má? Porque corpo espiritual está cheio de nuvem e o espírito secundário se esbalda nesse meio. Porque o espírito da pessoa não entra à luz, está escuro, está trevoso. Tudo causado por medicamentos. Para que a humanidade se salve, o primeiro passo é parar de ir no médico, parar de tomar remédio e tratar-se com a ciência divina ensinada por Meixo Sama, o Diorei. Meixo Sama é bem radical mesmo, não é? Diria até que, como se fala, pessoa que não aceita a ciência foi falado muito isso durante a Covid, negacionista. Meixo Sama, acho que é o maior negacionista da história da humanidade, negando a ciência e mostrando, né, por quê, e comprovando pela prática do Diorei a veracidade disso, comprovando cientificamente, né, pode-se dizer, através da prática. 10 e 1 hora, né, de aula. Ensinamento grande, né, e muito importante. Não daria para ser menos. Menos nesse caso não é mais. Menos é menos mesmo. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã tem mais. Deixa eu ver, amanhã é curtinho. Amanhã é bem curtinho. Amanhã não dura 5 minutos. Bem curtinho. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.